vai a reforma tributária? Existe possibilidade dela avançar? Olha, infelizmente eu gostaria de ocupar um espaço como esse e transmitir para os telespectadores da Rede Vida o otimismo com relação à reforma tributária, mas não posso fazer isso. Tá? Eu vejo um projeto que ele tem avanços, projeto que foi enviado ao Congresso Nacional, que inicia o processo de racionalização, de simplificação, de buscar um sistema tributário mais justo, mais eficiente, que diminua a sonegação, diminua a informalidade, diminua a elisão fiscal e faça com que aqueles que pagam muito tributo venham a pagar menos, mais gente pagando, os que pagam muito vão pagar menos. Pois bem, esse projeto que está no Congresso não é perfeito. Ele tem avanços nessa direção, só que, infelizmente, nós temos o Congresso Nacional praticamente não produzindo. Tá? O Congresso foi atingido, inclusive agora recentemente, o Senado Federal, por denúncias, por problemas, o que fez com que o Congresso ele ficasse sem condições de produzir como deveria produzir. De outro lado, o Poder Executivo, além das ilhas de resistência históricas que existem dentro do Poder Executivo, e isso acontece também no governo Lula, mas o Poder Executivo está preocupado com questões como o do pré-sal, a regulamentação do pré-sal. Isto é prioridade para o governo. E a reforma tributária está à deriva no Congresso Nacional, está abandonada no Congresso Nacional. Então, nós vamos entrar num ano eleitoral onde muito mais difícil que uma reforma estrutural, como a reforma tributária, a reforma política, a redefinição do Pacto Federativo, questões que precisamos ter, reformas estruturais que o país precisa, muito difícil que no ano eleitoral aconteça a possibilidade dessas reformas avançarem, infelizmente. Então, acredito que nós vamos ter estas reformas avançando, se avançarem, se houver uma grande mobilização da sociedade, primeiro ano do próximo governo, primeiro ano do próximo Congresso. O que é redefinir o Pacto Federativo? Hoje, eu estou aqui, nós estamos falando, e os nossos telespectadores de qualquer estado da federação, tem um governo do estado, tem um governo dos municípios, que ele precisa, o município fica com muito pouco de tudo que se arrecada de tributos. O estado fica com um pouquinho mais e a União fica com em torno de 70% de tudo que se arrecada de tributos no Brasil, 70% fica a União. Tá? Bom, o que acontece? O dinheiro público passeia, porque a União repassa parte disso para estados e municípios. Este passeio do dinheiro público, a falta de definição clara do que é atribuição, do que é competência da União, do que é atribuição, do que é competência do Estado, do que é atribuição, o que é competência do município e o que vai financiar essas atribuições, sabe o que faz? Faz com que o dinheiro passeie, faz com que nós tenhamos o crescimento do fisiologismo, do clientelismo e da corrupção. O que seria a redefinição do Pacto Federativo? Dividir melhor essa questão dos recursos arrecadados com os impostos e definir claramente qual a competência de quem. O que é competência da União e o que vai financiar essas competências? O que é competência do Estado e o que vai financiar essas competências? O que é atribuição do município e o que vai financiar isso? Então, nós teríamos o fim do passeio do dinheiro público, ou pelo menos uma redução disso, menos corrupção, menos fisiologismo, menos clientelismo e serviços públicos mais eficientes. Hoje existe o bater cabeça entre os três entes federativos e serviços públicos não da qualidade que deveríamos ter. A reforma política ela não acontece porque tem resistências também. E, diferentemente da reforma tributária, que as resistências estão muito na sociedade, a política está muito dentro do próprio Congresso Nacional. Tá? Quer dizer, falta vontade política de fazer fazer essa reforma. Se nós observarmos o que foi aprovado agora recentemente, é apenas uma regulamentação diferente da eleição do ano que vem, mas não é a reforma política. Tá? Reforma política significaria mexer na estrutura do sistema eleitoral, do sistema partidário, no financiamento das campanhas eleitorais. Esse nosso sistema eleitoral é um sistema que distancia o eleitor do eleito. Tá?
esse nosso sistema eleitoral é um sistema que enfraquece a instituição Congresso Nacional. Então, tu teria que migrar para um sistema, no meu modo de ver, misto, voto distrital e voto proporcional, mas o distrital daria condições de um controle maior sobre o parlamento, né? Uma presença maior, porque o que é o voto distrital? O voto distrital é o seguinte, tu distribui o Estado em distritos, né? E cada distrito vai ter a sua representação na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. O mais votado no distrito, por exemplo, é o deputado federal que representa o distrito. O que vai acontecer? O eleitor sabe quem é o representante lá no Congresso Nacional. Ele vai acompanhar o que ele faz, o voto que dá, a manifestação que faz, as suas atitudes, os seus atos. E o eleito tem contas a prestar para o eleitor. Então, ele no seu distrito, ele tem a obrigação de mostrar o que está fazendo. Há um controle muito maior. O sistema partidário brasileiro é todo com problemas, partidos que não têm representatividade na sociedade, estão lá dentro do Congresso Nacional, existem as chamadas legendas de aluguel, que aproveitam uma eleição para a gente ganhar em cima disso, existe a utilização de espaços nos meios de comunicação de partidos sem a mínima representatividade. Então nós teríamos que ter uma modificação profunda, tanto no sistema eleitoral como no sistema partidário, tanto na questão do financiamento de campanhas eleitorais, que não mudou praticamente nada. Então, eu diria, a reforma política tem resistências dentro do próprio Congresso Nacional, que são essas resistências que fazem com que ela não ande. Quer dizer, o Congresso tem que aprovar... O modelo tende a se reproduzir. Só com muita pressão da sociedade. Eu sou otimista com relação ao país, quando a gente vê tantas denúncias de corrupção, de desmandos, de desvios éticos, e o pessoal diz, eu não vou participar da eleição, eu estou descrente da política. Não, nós vivemos um momento em que afloram questões que tinham que aflorar. Nós temos hoje uma imprensa que é investigativa, nós temos uma imprensa que às vezes até comete exageros, nós temos um Ministério Público que tem funções que não tinha, até cometendo às vezes exageros, nós temos uma Polícia Federal instrumentalizada como nunca esteve, até às vezes podendo cometer exageros e injustiças, mas nós temos instrumentos de controle sobre quem está na vida pública que não tinha antigamente. E nós temos um processo de politização. O senhor não acha que o PMDB deixou de existir como partido devido ao fato de nunca lançar candidato a presidente, sendo o maior partido do Brasil? Olha, é uma vergonha o que acontece com o meu partido. Eu fui pré-candidato à presidência da República em 2006, concorrendo com o Garotinho, e naquela oportunidade eu fiz quase 3-1 no Garotinho, na eleição interna do partido, mas viraram uma fórmula estranha na última hora, sem que ninguém soubesse, que os 3-1 determinaram um resultado favorável ao Garotinho. Quer dizer, eu fui disparado mais votado na prévia. Só que o partido não queria candidato à presidência. O partido, a cúpula partidária, estava debatendo se ia para o lado do PT ou para o lado do PSDB. E esta posição do PMDB não ter candidato à presidência significa um partido sem projeto nacional. Significa um partido que, ao longo desses anos, tem ficado com rótulos de fisiologismo e clientelismo grudando no PMDB e comprometendo toda a história do partido. Quer dizer, o candidato à presidência, partido que tem o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, o maior número de deputados estaduais, o maior número de senadores, o maior número de deputados federais, foi o partido mais votado na última eleição, como tem sido nas eleições anteriores, é o maior partido do país, capilarizado em todo o território nacional. Não tem nenhum partido que tenha a estrutura do PMDB, pois este partido se apequena, não tendo um candidato à presidência. Agora começa a discutir se vai apoiar o candidato do PT ou se vai apoiar o candidato do PSDB, quando teria que estar lutando, construindo uma candidatura própria, sendo uma alternativa ao PT e ao PSDB. Eu fui pré-candidato e prejudiquei até o projeto estadual, mas eu acreditava que a pré-candidatura, mesmo que não desse resultado favorável eleitoral, ela significaria ter uma luz, ter um projeto nacional para o PMDB. Significar um partido que começaria a retirar esses rótulos ruins que grudaram no partido, porque ficam preocupados mais em espaços, em cargos, em favores de governo, do que efetivamente ter um partido que, com a história que tem, cresça, mas cresça em cima de um projeto.